Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição no vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões do dia 4/3/2021. Então, olhando bem, o que aconteceu acumulado no dia 2 e nos últimos 3 dias, dia 2, dia 1º e dia 28, a gente viu claramente que a gente teve uma concentração mais de chuvas aqui na região centro-sul. Claro, não pegou em sua totalidade toda a região que compreende Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul do país. Porém, a gente viu que teve aí uma boa chuva, uma chuva bem distribuída na maior parte aí de interesse, principalmente pegando aqui a bacia do Uruguai, que é praticamente quase toda Santa Catarina, e a bacia do Iguaçu aqui, que fica no sul do Paraná. Também aqui a gente teve, a bacia do Paranapanema recebendo uma boa quantidade de chuva nesses últimos 3 dias. E o que acontece claramente é que a gente tem um avanço desse sistema frontal. Essa frente ela está avançando aos poucos. Ela vai chegar a atuar aqui sobre São Paulo e Minas Gerais, e com isso a tendência é que se forme uma nova zona de convergência do Atlântico Sul. Mas claro que isso ao longo dos próximos dias. Te vê claramente que a região centro-norte do país ainda está apresentando uma quantidade boa de água, principalmente aqui na bacia do rio Xingu e na bacia do rio Tocantins. E a região nordeste, no dia 2, a gente teve aí, principalmente aqui mais ao norte do nordeste, o retorno das chuvas. Está chovendo já há alguns dias, mas agora a gente vê que está bem mais configurado esse retorno dessa chuva nesse dia 2, mostrando aqui claramente que a gente ainda deve ter uma boa chuva bem distribuída na maior parte do país ao longo dos próximos dias. Quando a gente vê agora o que o modelo Cosmo do IMET está prevendo, ele está vendo uma troca de locacional aos poucos, então a gente ainda tem uma chuva aqui na região centro-sul, porém a gente já vê o avanço desse sistema, o mesmo sistema que vai provocar chuvas aqui na região centro-sul do país, ainda durante os próximos mais ou menos 3 dias, ele deve avançar e trazer aqui chuvas para a região sudeste do país, pegando bem Minas Gerais, e aos poucos ele vai avançar e vai chegar a atuar aqui sobre o oeste da Bahia, por exemplo, mas isso se deve dar lá para o dia 11, dia 12, como mostra aqui, a gente vê bem claramente no campo de umidade relativa em médios níveis da atmosfera, a atuação ainda de uma alta pressão em médios níveis aqui na costa do Nordeste, porém a frente consegue avançar e traz aqui a umidade, o aumento dessa umidade e a concentração dessa umidade e, consequentemente, formação de chuvas, mais aqui no norte de Goiás, norte de Minas, região do oeste da Bahia, atuando aqui principalmente na região mais centro-norte do país também. Isso é bem interessante ver, por quê? Porque na passagem dessa frente a gente deve ter a entrada de uma massa de ar mais frio, e essa massa de ar mais fria deve realmente trazer um tempo aqui, uma queda de temperatura. Claro que para essa época do ano nada tão significativo como se fosse no inverno, mas a gente deve ter temperaturas mais amenas ao longo aí dos próximos dias. Então, a chuva bem distribuída no país, e até o momento não tem nenhuma formação, por exemplo, de algum bloqueio atmosférico aqui na região central que possa inibir esse tipo de formação e, consequentemente, trazer um tempo mais seco, que a gente vê claramente agora nas previsões, que é uma chuva bem distribuída na maior parte do país, região do quadrilátero dos reservatórios, Serra da Mesa, Bacias de Paranaíba e Rio Grande, e a região aqui de Três Marias deve continuar recebendo alguma chuva aí, claro que em um grau de significância um pouco menor, mas deve ajudar um pouco o sistema, principalmente na recuperação de reservatórios nesse quadrilátero. Olhando agora a componente da pressão atmosférica em
próxima à superfície, a gente vê claramente que a alta ela ainda se mantém aqui um pouco mais próximo do país, mas ela já não tem tanta influência porque a gente tem a passagem desses sistemas frontais, sistemas de baixa pressão, ele ganham força aqui, por exemplo, dia 6, dia 7, empurram essa alta um pouco mais próxima à África, libera a atmosfera aqui sobre o país e isso traz aí a formação de chuvas, como também, né, vai ajudar no avanço desse sistema frontal, na formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que deve atuar um pouco aqui sobre a região sudeste e depois deve avançar e atuar mais aqui na região nordeste do país, ok? Pegando bem aí a Bahia, mas isso lá deve acontecer a partir do dia 11, dia 12. E na altura geopotencial, quando a gente olha aqui a região mais central do país, nós vemos aí claramente que não existe nenhum núcleo fechado com geopotencial acima de 590 ou 5.900 e outros modelos que possa indicar a formação de um bloqueio atmosférico na região central do país, impedindo a passagem de frentes, por exemplo, e trazendo o tempo seco para a maior parte do país nos próximos dias. O que nós vemos claramente é essa dinâmica, né, da alta pressão se afastar um pouco em direção à África devido à entrada de uma baixa pressão. Nessa baixa pressão ela tem uma frente associada, essa frente avança uma boa parte aqui sobre o país e ajuda a formar aqui a zona de convergência do Atlântico Sul, que deve perdurar aí alguns dias e trazer uma chuva ainda para a região sudeste e nordeste do país, ok? Então eu acredito que o mês de março a gente vai ter essa dinâmica com essas chuvas bem distribuídas, principalmente na região centro-norte, e essa troca de locacional em alguns momentos, as chuvas mais concentradas na região centro-sul, depois essa frente avança, traz chuvas para a região sudeste e traz chuvas aí para a região nordeste. Claro que nesse momento, como nós estamos caminhando para o período seco, o que é que acontece? É que essa total de chuvas eles não podem ser tão significativos como se, por exemplo, a gente tivesse lá entre dezembro e janeiro, que é o pico do período chuvoso, ok? Mas a gente ainda vai ter uma chuva bem distribuída em todo o país ao longo do mês de março. Olhando bem agora o que o modelo GFS mostra, né, claramente a gente vê aqui o avanço da frente, essa frente forma aqui uma zona de convergência lá para o dia 11, dia 12, atua um pouco aqui sobre Minas Gerais e a Bahia, depois a alta pressão ganha um pouco de força, empurra chuvas para a região centro-sul, porém lá para o dia 18 volta a se formar uma nova frente, essa frente consegue avançar novamente e volta a chover no fim do mês aí entre Minas Gerais e a Bahia. Então é aquela questão da gangorra barométrica que eu venho falando para vocês, né? A alta pressão aqui ó, ganha força, dia 17, 18 volta a chover na região centro-sul, depois avança uma frente, empurra essa alta um pouco para a próxima África e libera a atmosfera de novo aqui sobre a região nordeste, a frente avança e traz chuvas novamente. Aqui na região norte e nordeste o que a gente vê são pulsos, né, se desprendendo das ZCIT e das perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, atingindo principalmente a costa leste e aqui a costa norte do nordeste, e a região centro-norte, né, como a gente está vendo nos últimos dias, deve continuar apresentando chuva boa, e eu acredito que isso vai ser até o final do mês, ok? Questão das temperaturas, nós não vemos temperaturas nem muito baixas, nem muito altas, não vemos onda de calor, nem ondas de frio para essa época do ano, e o que a gente, na verdade, enxerga é que na média nós temos aí temperaturas próximas da normal climatológica. Observando agora a questão de armazenamento de água no solo, o que a gente vê claramente é que voltou, né, a chover na região centro-sul, tá melhorando aqui esse armazenamento de água no solo, porém, né, a gente começa a ter aqui já os modelos mostrando essa troca de locacional. Para o dia 7 a gente vê uma diminuição dessa água na região centro-sul, claro, ainda aumentou um pouco, né, mas já não mantém esse aumento gradativo. Porém, aqui na região de Minas Gerais, região do quadrilátero dos reservatórios, a gente observa esse aumento que deve ajudar bem a recuperação do sistema. Demais regiões do país, né, Nordeste apresentando a mesma característica esperada, ou seja, uma manutenção aí desse armazenamento de água no solo, e a região Norte, aqui parte da região Centro-Oeste também, com o solo bem saturado, e o que o modelo espera é a manutenção desse estado.
Então, o que a gente vê claramente que a região do quadrilátero dos reservatórios tem aí, né, umas chuvas ainda significativas, principalmente aí nas bacias Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, como também aqui nas bacias do Xingu e Tocantins, que devem apresentar essas chuvas significativas. E eu acredito que esse padrão vai continuar até o final do mês de março. Pode ser que chegue ali até a metade de abril, mas ainda está um pouco longe para dizer. Mas até o fim de março já tenho aí um bom grau de significância em acreditar que esse padrão deve se manter. Região Sul apresenta aumento das vazões ainda nos próximos dias, lembrando que a gente vai ter essa troca de locacional e daqui a uns 5 dias a gente vai começar a observar a diminuição dessas vazões novamente. E esse aumento pega principalmente aí em incrementar Itaipu, a bacia do Paranapanema e as bacias de Iguaçu e Uruguai. E a região do Rio Madeira, né, ainda apresentando chuvas expressivas e, como consequência disso, um aumento fraco gradativo das vazões. E olhando agora os modelos do ONS, a gente vê claramente, né, e também mostrando essa troca locacional, redução das chuvas na região centro-sul e começa a surgir aqui as chuvas no fim do horizonte na região mais sudeste do país, né, pegando aqui entre São Paulo, Minas Gerais, uma chuva bem distribuída. Os três modelos mostram essa característica, como também, né, a manutenção dessas chuvas mais na região centro-norte. E alguns modelos aqui, por exemplo, o SMWF e o GEFS ainda mostram, né, a manutenção de uma parte aqui no Nordeste bem seca, porém a gente vê as chuvas voltando aqui para a região da costa. Já o ETO 40 não mostra essas chuvas localizadas mais na região costeira, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.